essa mesa aqui, né, dos doutorandos e das doutorandas. Muito importante, né, uma tradição no GT, né, e eu fico muito satisfeito que a gente, né, tenha conseguido manter isso, né, e fazer essas mesas, né. Mais uma vez, aí o agradecimento para a Daniela, para o Renan, né, que tiveram um papel importante, né, na realização dessas mesas aqui às terças-feiras. Tá? Então, Carolina, passo a palavra para você. Obrigada, Pedro. Nós estamos hoje na mesa 3, Crítica, Memória e História. Tem 2 apresentações, a minha e a da Fernanda Proença, da UFMG. Nós vamos começar com a Fernanda. Agradeço Pedro pela organização do encontro de estética, Daniela e Renan pela organização das mesas dos doutorandos e das doutorandas, e todo mundo que veio assistir, né, registra a presença dos professores Rodrigo Duarte, Leca, Pedro, né, enorme prazer ter vocês aqui nos ouvindo, viu? E eu passo para a Fernanda. Fernanda, eu vou deixar você se apresentar. O título da Fernanda é Museu, História e Memória. Oi, boa noite, oficialmente, pessoal. Obrigada, Carol, pela apresentação. Como a Carol disse, eu sou Fernanda Proença, sou aluna do doutorado da UFMG, Rodrigo Duarte, meu orientador, que está aqui. E a minha ideia é apresentar hoje para vocês, né, é um prazer para mim estar no GT, eu gosto muito dos nossos encontros, pena que dessa vez tenha que ser virtual, que a gente perde, né, de poder estar juntos, que é sempre tão bom, mas eu vou apresentar para vocês, em parte pelo tempo e em parte pela situação, né, acho que está complicado para todo mundo, um texto mais leve, né, com indicações um pouco mais abertas, menos conceitual, menos sistemático, de uma questão particular, dessa relação entre memória e história, que é, vamos dizer assim, uma das entradas do que está vindo a se tornar a minha tese, né, que eu estou desenvolvendo ainda no começo, mas que é um traço, né, um encontro de um assunto que me interessa e que eu vou apresentar assim como um amplo argumento, sem muita minúcia, e aí depois a gente pode papear um pouco, né, naquilo que vocês acharem mais interessante. Deixa eu só ver, que eu vou dividir com vocês aqui, que eu aprendi há alguns minutinhos atrás como faz isso. E vai dar certo, gente. Vamos ver aqui. Tela inteira. Isso. Que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Quase lá. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Perfeito. Então, eu coloquei assim, desse jeito, que a Carol me ensinou agora há pouco, porque assim eu consigo ver vocês e consigo ver se tiver algum comentário no chat, tá? Então, eu vou apresentar sobre esse tema, Museu, Memória e História, porque me chama muita atenção que arte e memória tenham uma afinidade ancestral. As primeiras manifestações estéticas, ou como Adorno chama, né, as formas mágicas e animistas primitivas das obras de arte, elas pertencem a esse contexto das práticas ritualísticas coletivas, né, de relação com a natureza, com a memória dos povos, a sua inserção no mundo e a sua trajetória. É através da dança, da música, dos cantos, da pintura corporal e de outras expressões artísticas, né, que se emula reiteradamente essa narrativa da origem, né, tanto da história coletiva, quanto das cosmogonias que justificam a existência das coisas como elas são. Nós notamos essa relação tanto em registros arqueológicos, quanto em culturas que preservam ainda hoje essas práticas ancestrais. A proximidade entre arte e memória se verifica também nas primeiras coleções de objetos, que me interessa muito, eu gosto de pensar nelas como os sataravós dos museus, né? Quando que alguém parou para juntar objetos diversos, né, e começar alguma coisa que hoje a gente chamaria anacronicamente de coleção, né? As primeiras coleções de objetos de que se tem notícia são acervos fúnebres, que tinham objetos escolhidos para serem enterrados junto com o morto, né,
sugerindo que esses objetos carregavam um estar no mundo simbolicamente superior aos objetos ordinários, cotidianos, né? E se inseriam, portanto, no ritual aqui, né, de sepultamento. Já no período do Paleolítico tardio, a gente está falando entre 10 mil, 30 mil anos para trás, os sítios arqueológicos, que são conhecidos especialmente na Europa, eles nos mostram túmulos de pedras adornados com flores e objetos, como conchas e dentes de animais perfurados, ossos e chifres esculpidos com padrões geométricos, pedras e ossos pintados com tinta vermelha, que, por sinal, é o mesmo pigmento utilizado na pintura mural, né, na pintura de cavernas desse período na região. Esses objetos estéticos, né, parecem figurar como guardiões da memória, como registros da história, como uma extensão daquela existência. Então, a afinidade entre arte e memória, ela está presente ainda no nosso mundo eurocêntrico e esclarecido, né, aqui com todas as aspas que lhe cabem. Porém, existem deslocamentos fundamentais nessa relação que nos auxiliam a diagnosticar os paradigmas que norteiam a nossa sociedade. Então, para nós, a memória está inserida num contexto social que opera com uma noção de história diferente, né? Paul Valéry, ele dizia que as duas maiores invenções da humanidade foram o passado e o futuro, né? É a partir dessa invenção que nós temos a organização da nossa temporalidade. Essa ideia linear de história é ela mesma histórica, né? E sustenta a ideia de que a história avança e, portanto, de que há progresso, né? Então, essa ideologia do progresso sustenta a formação do mundo moderno e aparece com clareza na formação dos museus, submetendo a memória a essa linearidade que lhe é estranha. Então, os museus se consolidam no formato que nós conhecemos hoje, no momento em que se torna necessário divulgar uma história oficial que sobreponha e influencie a memória coletiva. As primeiras exposições abertas ao público coincidem historicamente com a formação dos Estados modernos e com a necessidade de estabelecer uma história para aquele grupo de pessoas que agora estavam sob a denominação de povo francês ou povo inglês, enfim. Então, conceitos nascentes que precisavam de uma narrativa histórica que seria, então, construída sobre objetos que simbolizavam, que carregavam as características daquele povo. Então, esses objetos, nesse contexto, atestavam as glórias do passado, a superioridade espiritual, o poderio colonizatório e as diretrizes religiosas, enfim, os ideais acessíveis em forma de cultura, né? Então, a memória viva, ela abre espaço para narrativas historicizadas, né? E os objetos tornam-se elos dessa narrativa. O público é o receptor dessa mensagem, né? Pois existe esse momento, né, em que as coleções se tornam públicas, e isso não é trivial. Então, o que eu estou tentando apontar aqui é uma rotação do alinhamento arte-memória para arte e história. História aqui no sentido de historicização. Então, retomando uma frase do Orwell, que eu gosto muito, do 1984, que inclusive está bem na moda, né? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, em essência, essa é a ideia, né? Como os objetos estéticos, né, se inserem nessa relação de poder, né? Cadê eu aqui? Calma, me perdi. Então, uma das questões centrais da museologia hoje é como realizar uma tratativa da história sem sobrepujar os elementos disruptivos das obras individuais, né? Sem estabelecer um engessamento narrativo. Em termos adornianos, eu vou colocar ele para olhar para vocês, que eu acho que dá uma ênfase. Em termos adornianos, a questão seria como viabilizar a projeção do teor de verdade das obras de arte para que elas permaneçam vivas no espaço expositivo e se desdobrem no seu devido histórico, oferecendo elementos para a rearticulação do real. Como garantir isso dentro de uma narrativa, né? Dentro de uma expografia. Mas, ainda que isso seja uma questão que está sendo tratada com seriedade hoje pela museologia, e pela crítica, enfim, pelos curadores, ainda há instituições que adotam modelos antiquados, né, historicistas. E o exemplo mais gritante, até já um pouquinho antiguinho, denota a minha idade um pouco,
mas que eu trouxe, por ser tão crasso, né, é aquela famigerada mostra do redescobrimento do Brasil, né, Brasil mais 500. O próprio nome já indica que a mostra não traria uma abordagem crítica da história do país, uma vez que ela já adota a noção de descobrimento no próprio nome, que é, obviamente, uma noção problemática, né? Eu peço desculpa da qualidade das imagens, eu tive dificuldades técnicas aqui de encontrar imagens de alta resolução desse período, mas, enfim, acho que todo mundo deve ter ido nessa mostra, alguma referência a gente tem, né? Então, eu gosto desse exemplo porque ele mostra de maneira bem escancarada mesmo a utilização da arte por interesses políticos e econômicos. Então, lembremos que o responsável pela organização dessa mega exposição foi o Edemar Cid Ferreira, pessoa ótima do Banco Santos. Foi acusado de lavagem de dinheiro, corrupção e que foi, inclusive, preso depois, né? Em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele declarou sem constrangimento algum, se referindo à mostra, né, que isso aqui é um negócio. Então, a ideia manifestada abertamente por ele era produzir uma imagem palatável de Brasil como um país exótico e amistoso que facilitasse relações comerciais com outros países. Então, um dos problemas, né, o recurso às cenografias como uma forma de entretenimento foi bastante problemático, foi alvo de diversas críticas na época, né, justamente por favorecer uma relação não crítica com as obras. Na mesma entrevista, ele diz, a Folha ainda, né, que o boca a boca, né, do pessoal, do público, deveria ser, nas palavras dele, alguém falando assim, vai lá, tem uns loucos lá, tem um troço cheio de flores, um outro todo escuro, e continua. Você tem que mostrar um pouco de diversão com a cultura. Então, o que estava sendo procurado aqui, longe de uma revisão histórica ou uma multiplicidade de pontos de vista, era uma exposição modelo exportação, que foi, inclusive, replicada parcialmente no Guggenheim de Bilbao. E tinha planos de ir para o Jeu de Paume também, mas eu fiquei na dúvida se ela foi mesmo ou se era, enfim, um outro braço. Mas no Guggenheim a gente tem algumas imagens aqui, ó. Na versão internacional, a intenção era divulgar um Brasil amigável, exótico e acessível. Essa imagem do Brasil, construída sobre as nossas obras de arte, deveria atrair investidores internacionais e facilitar relações financeiras. Então, na versão nacional, o que aconteceu no Parque do Ibirapuera, né, inclusive com uma relação bem complicada entre o poder público, o patrimônio e iniciativa privada, mas que eu não vou entrar agora, o que foi apresentado lá foi uma história do Brasil justamente linear, né, naquele presente, passado, futuro que a gente estava vendo. A narrativa curatorial, que agregava os núcleos históricos, sugeria uma sucessão suave de momentos e culturas. Sem criticidade, ela escamoteava a escravidão e o massacre indígena como meras fases do desenvolvimento do Brasil em direção ao progresso. Faço aqui uma ressalva que, obviamente, tinham recortes interessantes lá dentro, mas estou falando da exposição como um todo, né? A crítica que o Adorno faz ao progresso tem como um dos seus pilares a leitura que ele, Adorno, faz de Hegel. De maneira simplificada aqui, só para lembrar, né, na interpretação de Adorno, há uma certa teleologia que estaria implícita na filosofia hegeliana. Se na concepção hegeliana temos o negativo agindo como um motor da história, de modo que todos os acontecimentos são a realização da razão em direção ao espírito absoluto, o Adorno identifica aí o risco de justificarmos os horrores da experiência humana como etapas necessárias do progresso. E temos aquela famosa, né, declaração do Hegel, que ao ver o Napoleão entrando triunfal lá na sua cidadezinha, teria dito algo como eis o espírito a cavalo, né? O espírito do mundo a cavalo. E o Adorno retoma essa fala de Hegel e diz assim, né? Eu vi o espírito do mundo, mas não a cavalo. Vi-o nas asas de um míssil. Então, é um pouco esse o teor da crítica dele ao Hegel, né? Mas isso não quer dizer que o Adorno rechaçasse totalmente a ideia de progresso, né? Essa é uma leitura errônea. Na verdade, ele admite o conceito na sua dialética interna. E ele alerta, que é o que nos interessa aqui, porque a argumentação é super complexa, mas ele alerta que o progresso de fato, né, só será possível quando for rasgado o véu do discurso sobre o progresso. Esse é o ponto-chave que eu estou tentando defender. O discurso sobre o progresso, que é característico dessa linearidade historicista, perturba a relação entre arte e memória e provoca um entrave na potência emancipatória da arte, que poderia, por sua vez, oferecer ferramentas para um progresso de
fato. Seria um progresso de fato, né? Seria a melhoria da qualidade de vida efetiva das pessoas, né? Menos sofrimento. Então, vejamos um contra-exemplo, para a gente não ficar só xingando. De um museu que eu considero que foi muito feliz ao articular resgate histórico e memória, né? Com um departamento, que é o museu, acho que eu perdi uma página, enfim, que é o Museu Afro-Brasil, que também fica lá no Parque do Ibirapuera. Né? Ele tem um departamento muito sério de pesquisa, um acervo de peso, e promove exposições que pretendem rearticular a história negra do Brasil, trazendo narrativas contra-hegemônicas. E veja só, narrativas novamente, né? Então, o que eu acho importante destacar é que qualquer museu, qualquer exposição está sujeita à construção de narrativas, né? Em decorrência da seleção do acervo, da historiografia, dos vieses de abordagem, né? Mas não é toda narrativa que está sujeita à mesma crítica, né? Há uma diferença. Nesse caso do Afro-Brasil, eu acho que a gente tem narrativas fluidas, que não se pretendem absolutas, que favorecem o debate crítico e que trazem essa pluralidade, tem essa efervescência da memória e não o engessamento do historicismo. Um outro bom exemplo, agora internacional, foi uma exposição chamada Carambolage, talvez vocês não conheçam, mas tem bastante coisa na internet sobre ela, que aconteceu no Grand Palais de Paris em 2016. Né? A proposta curatorial dessa exposição foi apresentar peças do acervo, de múltiplas origens e períodos, mas em uma historiografia que não fosse histórica. Eles buscavam aproximar obras distantes, né, de períodos e linhagens diferentes, mas aproximadas por temática ou questões formais, promovendo uma conversa entre objetos que tradicionalmente estavam separados pelas salas periodicizadas, né, ou por recortes tradicionalmente históricos. Então, a proposta que foi divulgada pelo próprio corpo curatorial, no material da exposição, era estimular relações transversais e permitir que novas ordenações fossem encontradas. Eu até vejo alguns problemas aqui, porque a mera dissociação histórica, ela pode favorecer um esvaziamento da memória. Mas, ainda assim, eu considero a iniciativa válida justamente pelo que eu dizia antes do Museu Afro-Brasil, por favorecer uma perturbação dos cânones, né? Adorno faria ainda mais um comentário em relação aos museus, um comentário que me leva de volta aos túmulos pré-históricos, como lugares das primeiras coleções. Né? Para Adorno, a ansiedade da acumulação nos museus, desse inventário de conquistas espirituais da humanidade, reflete não apenas o patos capitalista da acumulação de capital, mas remete também ao medo burguês da morte. Adorno percebe essa faceta do museu, né, que se articula bem aqui com a ideia de memória. O museu como resposta ao medo burguês de que a sua frágil forma de vida desvaneça. Nesse sentido, os museus se aproximam novamente de lugares ritualísticos. Então, arte e memória continuam afiliadas, ainda que ameaçadas pelo historicismo e pelo desejo de manutenção de determinado status quo. Então, os objetos estéticos são depositários tanto da história quanto da memória. Os museus são detentores desses objetos, mas, por participarem da construção de narrativas, sempre correm o risco de afogar essa memória viva dos objetos e promover um engessamento da história, num certo historicismo que antes corrobora a ideia de progresso em vez de perturbá-la. Né? Isso é algo que a gente deve estar atento, quanto críticos, e os próprios curadores e críticos que trabalham no museu vêm atentando a isso. Então, para finalizar, falar um pouco de mitologia grega, que é sempre bom. Então, na mitologia grega, a história é filha da memória. A Mnemosine, que é a deusa da memória, era uma figura bem interessante, ela é uma figura ainda titânica, anterior à organização olímpica promovida por Zeus. Então, as potências ordenadoras e sistematizantes do período olímpico não são as que regem a memória. Ela está muito mais próxima de potências titânicas, desestabilizantes, desorganizadoras. Ela simboliza uma tensão entre o desejo de organizar a história e a efervescência arcaica da memória. A Mnemosine não é apenas mãe de Clio, a história, mas também de Calliope, aquela que narra na forma de poesia, que é uma organização estética da memória partilhada.
Então, quando as musas encontram Heródoto para narrar para ele a história, elas o advertem, né, naquele início famoso, advertem Heródoto de que falaram verdades e mentiras. Então, talvez essa seja a melhor maneira de olhar para a carga histórica dos objetos artísticos nos museus. Atentos sempre às suas verdades e mentiras, às múltiplas faces da memória e da história que o museu habita. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para perguntas e comentários. Obrigada, Fernanda, pela apresentação, excelente. A gente vai abrir para pergunta depois das duas apresentações, né? Então, eu vou começar a minha apresentação. Meu nome é Carolina Sena, eu sou doutoranda em filosofia pela UFMG. Quero destacar aqui que atualmente a UFMG tem um projeto Kant de estudos originais sobre Kant, de cooperação internacional, né, aprovado pelo edital H 2020 da Comissão Europeia, com o apoio da FAPEMIG, envolve um consórcio entre 4 universidades europeias e 4 sul-americanas, dentre elas a UFMG, muito orgulhosa de ter escolhido e terem me escolhido para estudar Kant no lugar que tem o busto do Kant no Brasil. A minha apresentação de hoje tem um tom de homenagem ao Brasil, num momento que o país resolveu mostrar sua pior face. Acho que importa lembrar tudo aquilo que a gente poderia ser. Eu intitulei o meu título de Atualidade da Estética Kantiana e a Arte Contemporânea de Fernanda Gomes. Pretende-se uma análise crítica da obra da artista Fernanda Gomes, brasileira, tendo em vista a possibilidade de crítica de arte contemporânea via teoria estética kantiana estabelecida por Virgínia Figueiredo, que é uma outra brasileira do meu texto, né? Então, a minha fundamentação teórica é uma filósofa brasileira e a minha artista é brasileira, carioca. Virgínia Figueiredo, que também faz parte, é uma professora ou uma das professoras que fazem parte desse projeto internacional de pesquisa sobre Kant. Nossa apresentação tem como ponto de partida a atualização da estética de Kant, empreendida pela filósofa Virgínia Figueiredo, passando pelo exercício crítico da obra de Fernanda Gomes. Bom, eu passo então a leitura do texto. Muito se discute se a teoria estética de Kant ainda nos serve para conversa sobre arte. Seria uma estética datada? A teoria estética kantiana contribui para o debate contemporâneo sobre a arte? Como uma teoria estética que se tornou clássica estaria sua utilidade limitada à sua importância histórica? A importância na história do pensamento filosófico da estética kantiana se limita a ser um ponto de partida de vários pensamentos que tomaram suas próprias e novas formas? São algumas questões que eu discuto nessa apresentação. Tais questões são discutidas por pensadores como, para citar alguns, as aproximações de Lyotard sobre arte e estética kantiana que tanto incomodam os kantianos ortodoxos, o crítico perturbador Greenberg, em seu artigo A Pintura Modernista, para a qual Kant foi, abre aspas, né, o primeiro verdadeiro modernista, fecha aspas, o não menos audacioso Dedouv, com o célebre Kant depois de Duchamp, que afirma, por sua vez, que o juízo kantiano, isso é belo, pode ser tranquilamente substituído por isto é arte, nos termos da discussão sobre arte contemporânea. E o filósofo Christian Hahn, que em seu artigo A Atualidade da Estética Kantiana, esse artigo saiu num livro muito legal, que é em homenagem aos 200 anos da crítica, organizado pelo Valério Voden. Nesse artigo, ele parte da compreensão kantiana da experiência estética como algo que também acontece no sujeito, para estabelecer relações entre o receptor ativo diante da performance e da arte contemporânea. Nesses textos, a estética kantiana é usada para criar pontes entre teoria e arte. Porém, a negação da atualidade da estética kantiana também é defendida. Assim, dando razão a Montaigne, para quem a razão se acomoda à mentira e à verdade, o que faz com que seja difícil saber quando podemos confiar nela, há diversos textos que afirmam a inutilidade da estética kantiana, sinalizando que ela se encontra obsoleta demais para participar da discussão. O autor da última afirmação é Danto, e só cito um teórico desse grupo por uma questão de retórica.
É na companhia de Lyotard, Greenberg e Dedouve que a filósofa Virginia Figueiredo propõe uma atualização da estética kantiana, defendendo sua contribuição para discutir sobre arte contemporânea. Para empreender tal tarefa, a filósofa parte de uma reconstrução da noção de juízo reflexivo e reafirma a autonomia da experiência estética, chegando a uma perspectiva kantiana subjetivista e crítica da arte contemporânea. A gente vai refazer rapidamente esse trajeto. Um dos aspectos que reafirma a atualidade da estética kantiana é a autonomia da estética estabelecida pela terceira crítica. A autonomia da estética no sistema transcendental se dá de diversas formas. Uma delas é a autonomia em relação ao conhecimento e à razão prática. Ao se constituir como uma faculdade intermediária que possui seu próprio princípio a priori e seu domínio singular, a faculdade de julgar reflexionante é independente e autossuficiente da faculdade do conhecimento e da faculdade da razão. Outro aspecto em que é possível afirmar a autonomia da estética é a experiência da beleza não possuir qualquer determinação por conceitos. Por isso, Figueiredo lembra que critérios objetivos que tentam propor definições de beleza ou arte fracassam diante da produção artística contemporânea. Na experiência estética kantiana, o entendimento não determina conceito do objeto e o que resta da representação é a forma da beleza apreendida pela faculdade da imaginação. Eu cito a Virginia, a partir dessa resistência à redução intelectual da experiência estética, é que se renovou meu interesse pela estética de Kant e pela possibilidade de atualizá-la, na medida em que uma de suas noções mais importantes, a de reflexão, nos permite qualificar o prazer estético como distinto não somente de uma mera sensação empírica, como também distinto da operação exclusivamente intelectual. São juízos reflexionantes que situam a experiência estética... Fecha a citação, agora sou eu. São os juízos reflexionantes que situam a experiência estética como algo distinto da mera sensação subjetiva, ao mesmo tempo em que afasta o prazer estético da operação exclusivamente intelectual. Trata-se aqui da velha discussão que Kant trava com Hume, na crítica da faculdade do juízo, de que a arte é algo a mais que o puro subjetivismo, ao mesmo tempo em que a arte é algo a mais do que o puro objetivismo, né? Em um momento em que tudo pode ser arte, a filósofa argumenta que a crítica da faculdade do juízo, ao distinguir a experiência estética da mera sensação empírica e da operação intelectual, pode nos impor a tarefa da reflexão caso a caso. Outro aspecto em que a filósofa reafirma a atualidade da crítica da faculdade do juízo é a aproximação entre reflexão e crítica. Voltemos no trecho em que a filósofa afirma que não hesita chamar a experiência estética kantiana de crítica, como, dentro do projeto transcendental, a reflexão pode ter nome ou sentido de crítica de arte. A Virginia, nesses textos, vários textos que ela tem sobre Kant e a arte contemporânea, ela afirma que a reflexão, na terceira crítica, é atividade crítica, e ela leva essa atividade crítica para a obra de arte. Na crítica da razão pura, Kant afirma que, abre aspas, a reflexão é a consciência da relação de representações dadas às nossas diversas fontes de conhecimento, e que todos os juízos, antes todas as comparações necessitam uma reflexão, isto é, uma distinção da capacidade de conhecimento a qual pertençam os conceitos dados, fecha aspas. Uma vez autônoma, com domínio e princípio exclusivo, a reflexão tem a liberdade de transitar entre as faculdades para promover a consciência da relação de representações. Pensar o particular sem subsumi-lo a regras, fazê-lo retornar sobre si mesmo e se confirmar em uma legalidade livre que não recorre a nenhum modelo ideal, a nenhuma lei, a nenhum além, como ocorre no exemplo do juízo de gosto, é o que o Kant chama de juízo reflexionante. A experiência estética, portanto, é tomada por Virginia Figueiredo como atitude crítica, e como o prazer estético diz respeito à faculdade de reflexão, ele resulta também em exercício crítico.
Justamente porque não há critério ou conceitos estabelecidos a priori, o constante exercício da crítica faz parte da experiência. Portanto, na contramão de um espectador passivo que aceita qualquer coisa como arte ou como coisa bela, a atualidade da estética kantiana afirma a imanência da crítica presente em todo o projeto transcendental. E, como vimos também, para Virginia, abre aspas, nunca foi tão necessário e até imperativo o exercício da crítica. O espectador também, fecha aspas, o espectador também participa do julgamento, uma vez que a experiência estética é um prazer harmônico, resultado de um jogo livre entre imaginação e entendimento que acontece na subjetividade. Portanto, há ainda o aspecto subjetivista da estética kantiana, que não podemos deixar de lado quando se trata de arte contemporânea. A experiência estética é precisamente uma vivência do sujeito. É uma experiência, abro aspas, e cito Kant, na terceira crítica, cujo fundamento de determinação não pode ser outro, senão subjetivo, fecha aspas. Isso porque a beleza é sentida sem conceitos, sem regras, sem interesse, sem razão. O selo da autonomia da reflexão crítica mostra-se no fato de não deixarmos o nosso juízo persuadir-se por nenhuma razão ou princípio. Lembremos aqui de Montaigne, mencionado no início do texto, e suas considerações sobre a razão. Dessa forma, nessa breve retomada aos trabalhos da filósofa Virginia Figueiredo, a estética kantiana pode ser reafirmada como atual pela faculdade de reflexão, tomada como exercício crítico, pela autonomia da estética e pela subjetividade da experiência. Cito a Virginia, a atualidade da estética de Kant consiste em afirmar a permanência da crítica, o desafio incansável do questionamento, em direção ao qual se obstinam não somente artistas contemporâneos, mas também um público preocupado com os destinos da arte, fecha aspas. Partindo dessas reflexões, propomos, aqui nessa apresentação, aproximações entre a estética kantiana, tomada como reflexão crítica, e a obra da artista plástica Fernanda Gomes. Vou só compartilhar a minha tela aqui para eu mostrar algumas obras. Bom, recentemente a Pinacoteca de São Paulo relembrou a trajetória da artista plástica carioca, cujo trabalho circulou por diversos espaços curatoriais e de exposição, como a Bienal de Veneza, que desde o final da década de 90 tem sido objeto de investigação em periódicos especializados, como a Art News, Art Forums, Art Nexus, Art in America. Nessa retrospectiva, a artista utiliza os mesmos objetos comuns à sua poética, como garrafas, fios, papéis de cigarros, jornais, arames, pedras, travesseiros ou páginas de livros, enfatizando o uso de tons brancos e cru de madeira, com uma composição técnica simples que empilha, amarra e suspende objetos. Sobre a exposição em São Paulo, a artista afirma, abre aspas, é uma exposição que, em primeiro lugar, pensa o que é uma exposição. E ainda que, abre aspas, ficamos reféns da palavra como possibilidade de expressão, fecha aspas, propondo que para estar ali é preciso não tentar amarrar as coisas. A exposição pensa a si mesma como lugar de experimentar as fronteiras da experiência através da experiência estética. A experiência kantiana legitima o prazer estético como uma esfera autônoma frente às experiências científica e ética, reconhecendo a importância da arte no sistema das realizações superiores do espírito. Enquanto o conceito define algo no tempo e no espaço, a exposição de Fernanda Gomes, com seus quadros brancos, sobre paredes brancas e sem molduras, encontra um caminho distinto do conhecimento enquadrado, com uma trama de fio dental suspensa, presa a um pedaço vertical de madeira, formando paredes e quadros falsos. A artista amplia a percepção da espacialidade da obra, criando um diálogo com seu entorno e recolocando a questão dos limites.
Ao não nomear, datar ou legendar sua produção, a artista amplia possibilidades de significações da experiência estética, que, como Kant afirma em sua crítica do gosto, não tem conceito. Uma vez que a artista cria o espaço para o sujeito autônomo e reflexivo, que pensa sobre os próprios limites da experiência, da arte e da realidade, sua obra se coloca de novo, né, a questão sobre os limites, afastando a experiência estética do conceito. A dimensão estética, acompanhando Virgínia Figueiredo e Fernanda Gomes, provoca mais do que define, e o exercício da reflexão é constante em toda a experiência. Já estou chegando ao final, né? Enfim, uma análise estético-filosófica como essa que acabei de fazer aqui, apresentando para vocês, reduz a experiência estética ao conceito? Isto é, a análise crítica que se faz conceitualmente é um tipo de reducionismo da experiência estética ao conhecimento teórico-filosófico? Por que encaixar conceitualmente em um texto formal uma obra de arte? Se a resposta às duas primeiras perguntas for afirmativa, a análise crítica rompe os limites do projeto crítico transcendental ao propor uma análise conceitual ou lógica como produto da experiência estética, né? Sobre isso que eu vou tentar responder, né, algumas dessas perguntas eu vou tentar responder pensando ainda dentro dos limites do projeto crítico do Kant. Uma via possível, dentro dos limites do projeto crítico, é sempre lembrar que a dimensão da experiência estética é autônoma, né, cara a Virgínia Figueiredo, e autossuficiente. Mantida a autonomia da experiência estética e o prazer do belo como resultado da experiência de liberdade que a obra de arte provoca, a arte não será reduzida ao conceito. Mesmo que a experiência estética ocasione diversos impulsos e sentimentos, né, o Kant afirma na terceira crítica que a arte ela tem esse desdobramento, né, como o desejo de agir melhor, a vontade de respeito ao próximo, o desejo por um mundo melhor, a reflexão ou a análise crítica. É a ideia de, depois de tudo que foi dito, ainda existir a dimensão do prazer, da experiência, da beleza e da arte que não cabe no texto. Muito obrigada pela paciência de todo mundo que prestou atenção, né, e ouviu. E a gente abre, então, para as perguntas. Bom, posso começar aqui? Claro. Eu já estou ficando famoso aqui, minhas intervenções aqui. Mas só para dizer que eu gostei muito das duas apresentações, né? Seu projeto, Carolina, me pareceu bastante interessante. É só lembrar que um outro kantiano contemporâneo, né, um esteta kantiano contemporâneo, é o nosso amigo Rancière, né? O conceito de partilha de sensível ele tem uma origem kantiana e ele fala disso, né? Ele aponta a partilha de sensível como uma espécie assim, de um a priori, né? Que ele pensa, talvez revisitado por Foucault, mas é um a priori aí kantiano, né? Me pareceu também bastante pertinente assim você falar da obra da Fernanda Gomes. Eu tive a oportunidade de ver essa exposição lá na Pinacoteca, mas ainda eu estava em companhia da Thaisa Palhares, da professora Thaisa, né? Então, também foi uma experiência mais enriquecedora, né, pelo conhecimento dela de arte contemporânea, né, pelo que a gente conversou, e me parece uma escolha muito acertada para pensar essa relação entre arte contemporânea e a estética kantiana. Só colocando uma pimenta, né, muitas apropriações do Kant, né, dariam conta justamente do que seria um certo caráter conceitual da obra de arte contemporânea. Então, por exemplo, é o caso da leitura que o Thierry Dedouve faz, da aproximação que ele faz em relação ao ready-made do Duchamp.
Só que tem uma pegada, me parece, né? Não sei se você concorda comigo, foi a impressão que eu tive na exposição, depois lendo o texto do catálogo, tem uma pegadinha no trabalho da Fernanda Gomes, porque ela parece sugerir ali uma herança do minimalismo, mas, na verdade, você tem, ao contrário, uma certa crítica ao próprio minimalismo, uma crítica ao cubo branco, né? Justamente você muitas vezes é induzido a fazer uma leitura minimalista, mas você tem sempre um elemento que acho que você chegou a apontar isso, que destoa, vamos dizer assim, desse fechamento, né, do cubo branco minimalista, apontando sempre para o que seria uma construção do espaço. Então, quer dizer, as salas da exposição, no fundo, quer dizer, a própria sala, a própria obra é uma construção do espaço expositivo, né? E aí, nesse sentido, me parece que ela sairia um pouquinho, vamos dizer assim, dessa apropriação, vamos dizer assim, conceitualista, dessa ideia conceitualista da arte contemporânea. Eu queria que, não sei se você concorda assim, com a leitura que eu faço, se você puder falar um pouquinho. Desculpa, achei que tinha terminado. Não, pode Não, terminar de falar, por depois eu favor. falo com a Fernanda. A Virgínia marca uma posição de afastamento em relação a essas interpretações de que a arte se aproximaria do conceito. Tanto que na minha exposição eu tentei mostrar isso, quando eu falo que a arte é sem conceito. Manter a autonomia da arte em termos kantianos ainda, né, de lá de dentro da crítica da faculdade do juízo, talvez não permitiria essa aproximação. Tem uma discussão imensa também se todos esses autores que eu citei no início do texto, até que ponto que eles ainda se mantêm dentro de uma interpretação do próprio texto do Kant, né, e até que tanto, né, que sai do sistema, né. A Virgínia, ela marca muito bem a posição de que ela não acha, até para conseguir manter uma autonomia da estética e o espaço da experiência, que não é teórica, que não é conceitual, né, diante de obras de arte, ela afasta desse grupo que pensa a arte contemporânea como conceitual. Agora, sobre a exposição da Fernanda Gomes, o que eu tentei apontar muito aqui na exposição é o que faz parte da obra, o que é obra ali, é a sala toda, né? É o quadro branco, né? Eu acho que ela joga muito com isso, né? Com aqueles quadros, o primeiro que eu mostrei, deixa eu só voltar nele aqui rapidamente, ele é deixa eu voltar aqui em vocês, ele é uma marcação na parede, né, que brinca com cor da parede, cor que ela fez, né, enfim, acho que eu concordaria nesse sentido com você. Obrigada pela pergunta e pelos apontamentos, Pedro. Carol, tem uma pergunta para você no chat. Quer aproveitar e já engatar? Tá, tô vendo aqui. Eu teria uma pergunta, Carolina, muito interessante sua apresentação, sobretudo no arranjo que faz em Kant, junto com Virgínia Figueiredo, em situar a noção crítica de arte muito bem atualizada, frente ao modo como a forma contemporânea dos anos 50 para cá tomou. Fico apenas preocupado, e aqui vai minha pergunta. Em toda essa relação, qual a influência que a noção de natureza e sua superioridade representacional que as ideias estéticas podem incidir sobre o objeto estético, visual, performática ou narrativo contemporâneo? Como essa noção, natureza, como espelho, como modelo, pode influenciar e até sucumbir à possibilidade dessa noção de crítica de arte possível em Kant? Difícil a pergunta. Bom,
eu não sei se eu concordo com essa ideia da noção de natureza e sua superioridade representacional. Enfim, há um debate imenso. O mais difícil, assim, de falar de Kant é que cada passo argumentativo é um debate imenso, de 200 anos, e que tem um monte de discordância, um monte de disputa em torno daquilo, né? Mas o que eu apontaria diante da sua pergunta, né, que é um pouco longa, né, a gente teria que discutir muito sobre isso, é que a Virgínia, ela tem um texto que é assim, o título, o gênio, a natureza produz o gênio como a macieira produz maçãs, né? Que é essa ideia da relação, da analogia que tem na terceira crítica, né? Entre natureza e obra de arte, entre natureza e ideia estética, né? E nesse artigo, ela discute sobre essa questão, que aí também talvez entraria a questão do gênio, né? O modo como você coloca a questão da natureza na sua pergunta lembra muito a questão do gênio, né? A natureza como espelho, como modelo, né? Agora, como que isso pode se relacionar com essa ideia de estética kantiana e arte contemporânea? Eu não sei, teria que parar para pensar um pouco quais são as aproximações nesse sentido. Obrigada pela pergunta. Não sei, não respondi, né? Vou responder igual filósofo, não sei. Tem uma pergunta para você aqui no chat, né, Fernanda? Da Juliana, né? Então, já vamos assim, né? Respondo umas, responde outras e a gente vai indo. Então, Juliana Siqueira Franco pergunta assim, né? É possível estabelecer uma problematização, uma relação entre seu objeto de estudo e as discussões atuais sobre devoluções de objetos museais aos seus países de origem? Obrigada. Então, Juliana, não, muito bem apontado, com certeza absoluta, né? Até na minha dissertação que eu defendi no começo de 2020 na UFOP, o tema era um pouco esse também, né? E tem toda uma parte só sobre essa questão. Tem um debate bem aquecido no momento que trabalha não só com museus e os curadores que tomam conta desses acervos, mas também envolve política internacional. E, no fundo, o que está em jogo é um pouco isso, né? A gente sabe que se o Louvre ou o British Museum devolverem os seus acervos aos países de origem, não sobra o extintor, né? Acaba tudo ali. E aí, primeiro, essa relação que eu mencionei rapidamente de ter uma história contada através de objetos artísticos, né, que atesta a superioridade bélica, a competência colonizatória, a supremacia de determinados países, culturas, povos, enfim, como a gente quiser chamar, mas também ainda um certo paternalismo com relação às culturas inferiores, aspas, aspas, de onde foram retirados esses objetos, sempre sobre a desculpa de que esses países não têm condições de manter essas obras seguras, não há instalações suficientes, não há profissionais, o que não é verdade, né? E esse tom paternalista, ele sempre me lembra, aqui num tiro no escuro meu, mas sempre me lembra as falas dos Estados Unidos, né, que eles vão levar a democracia para o Oriente Médio, é um pouco isso, né? E quanto que esses acervos geram em lucros de turismo, quanto eles agregam a essa postura de superioridade cultural desses lugares, desses países, sejam acervos estatais ou de empresas, quando de empresas ou de bancos, acabam atestando também, né, uma superioridade, um poderio, no fundo econômico, no fundo político, mas travestido de arte, né? E é exatamente nesse tipo de relação que esses objetos eles se perdem. Não é que eles deixam de ser arte, mas eles ficam escamoteados, ficam embaixo desse mundo de relações. E é por isso que eu gostei muito da fala da Carol, eu não vou perguntar porque eu vou passar vergonha com o meu Kant aqui, mas a leitura da Virgínia, que eu gosto muito e que parece ser a da Carol também, é muito próximo do que eu estou querendo dizer, apesar de eu ter pegado uma estrada lateral, que no fundo, a questão é a crítica, é o olhar crítico, é o pensar crítico,
Não pode nem ser uma redução à subjetividade naquele gosto, não gosto, nem um conjunto de conceitos do especialista que vem de fora para dentro, mas um olhar crítico nosso mesmo, de entender como aqueles objetos estão lá, por que é arte, se é arte, se é museu, por que está lá. Essas relações, elas estão todas sedimentadas ali nesses espaços, nessas relações. A Fernanda Gomes, que a Carol escolheu para apresentar, eu gosto muito. No fundo, eu gosto dela porque ela questiona justamente isso, onde há arte, onde há o museu. E em trazendo esse questionamento, ela não deixa de dizer que, no fundo, eles se misturam, né? Então, esse olhar precisa estar atento tanto para os objetos quanto para os espaços. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Fernanda, acho que, continuando a conversa, assim, me parece assim, que você está tratando dessa questão da crise, né, dos museus atualmente, né? Como você apontou, o museu ele é uma instituição republicana, né, uma instituição do século XVIII, né, que justamente vai tornar pública coleções que eram inicialmente particulares. Né? Vê que no Brasil, boa parte dos acervos dos museus tem essa característica, são coleções particulares que são doadas para instituições públicas, né? Há um grande debate hoje sobre essa questão da devolução, né? A pergunta da Juliana foi muito pertinente nesse sentido, né? E a sua resposta também. Um debate enorme sobre a questão da devolução de obras. Só que, por outro lado, aí eu queria sua opinião, eu queria saber se você vai por aí também. Existem experiências museais, como o Museu da Maré, por exemplo, que é um museu que já está há muitos anos e que foi constituído dentro da favela da Maré. E, recentemente, eu descobri um museu, por exemplo, um museu, uma coisa bem pequena, mas que também está se estruturando, está se institucionalizando, que é um museu em homenagem ao João Cândido, né, líder da Revolta da Chibata, lá em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Então, eu queria saber também se você tem, se a sua pesquisa tem interesse por essas experiências, né, museais. Obrigada pela pergunta, Pedro. Ótimo gancho. Não, claro, sim. Eu acabo tratando o museu muitas vezes nessas apresentações como algo, né, uma entidade metafísica ou museu. É evidente que tem diferenças, né? Quando eu estou fazendo essa análise um pouco mais crítica, eu estou sempre pensando, hoje em dia, nesses museus que são de bancos, nessas mesmo exposições itinerantes como as bienais, que acabam tendo muitas influências políticas, mais naquilo que já está instituído, né, como dentro do circuito cultural. Essas expressões, vamos chamar de marginais como um elogio, né, periféricas também como um elogio, elas têm um caráter de resistência que, no fundo, resgata o que deveria ser, né, essa experiência museal de construção de narrativas e de afirmação de identidades, de outras formas de estar no mundo. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu já faço, na verdade, uma defesa do Museu Grande também, porque a gente pode xingar ele, mas a gente não quer que ele acabe. Mas os pequenos, sem dúvida, eles são expressões muito vivas. Eles ainda não passaram por essa cooptação de historicismo, ou de instrumentalização pelo público, ou pelo lucro, ou pela ideologia. Ainda é uma coisa muito mais próxima dessa memória viva que eu estava tentando destacar, né, nessa dialética entre história e memória. Então, vejo com muito bons olhos, conheço algumas outras iniciativas também nesse sentido. Espero que eles tenham sucesso. No fundo, a gente pode pensar também, além desses museus, esses coletivos que fazem arte urbana, intervenções artísticas. No fundo, essas coisas vão aparecendo um pouco para se desvencilhar dessas amarras institucionais, né? Mas é interessante, eu poderia talvez estudar um pouquinho mais sobre isso e na próxima faço uma fala mais aprofundada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Carol, acho que o Douglas continuou
o debate com você aqui no chat. Eu depois quero fazer uma pergunta também, ok? Ok, o Douglas disse, mas acho que é isso, já que a sua atualização kantiana da noção de crítica de arte tenta vir para a contemporaneidade, acho que teria que lidar com isso. Só o problema da natureza é enorme, e em Kant sabemos da importância dela, né? Natureza e representação. A própria exposição Brasil mais 500 anos está mobilizando uma expografia muito conservadora, porque olha a arte ainda como obra representada de ideias superiores. O debate, eu concordo, e o debate, que é imenso em torno da atualização de Kant, é exatamente se carrega tudo do Kant, porque ele é um filósofo sistemático, né? Carrega tudo do Kant ou só aquilo que gostou, né? Só a parte que deu bom hoje, né? Que é talvez essa extensão, né, para pensar sobre a natureza. Obrigada, Douglas, pelas considerações. Pode falar, Leca. Eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda e depois uma breve observação sobre o que você pegou de Kant, que pedaço que você pegou de Kant para falar da Fernanda, da outra Fernanda, né, da Fernanda Gomes. Fernanda, enquanto você estava falando, eu pensei numa coisa, porque não dá para escapar da narrativa, né? Você botou 3 quadros juntos, você tem uma história, seja ela a priori determinada por quem escolheu colocar aquelas figuras, seja os quadros colocados por acaso, a narrativa vai aparecer. Eu estava pensando, a possibilidade, já foi feita algumas vezes, mas não é uma tendência dominante, a possibilidade de se criar uma narrativa a partir dos gestos, como, por exemplo, proposto por Warburg, Aby Warburg, acredito que você conhece esse trabalho, né, que ele chama de pathos formel. Então, não assim, que a gente vê exposições, às vezes, o beijo, o jantar, que aí também se teria uma situação a partir da qual é montada uma exposição que não teria uma narrativa necessariamente contínua e linear, né, mas ao contrário, pegaria aquele evento em determinados momentos da história. Agora, a partir de Warburg, é muito interessante, porque daí não seria o jantar nem o beijo, mas assim, como que esse arranjo de mãos, por exemplo, ele aparece em determinadas figuras, determinados momentos da história, e representando o quê? Onde que a gente chegaria com tudo isso? Numa narrativa a partir da figura, numa narrativa que escaparia ao conceito, à razão, à socialização, ou ao que quer que fosse, salvo a própria figuração. Pensei assim, enquanto você estava falando, e gostaria de te ouvir sobre isso. Eu vou emendar logo na pergunta da Carol, porque senão eu esqueço, não escrevi. Carol, tem a ver também. É o seguinte, no teu caso, eu pensei na possibilidade de fazer uma leitura da exposição da Fernanda, da outra Fernanda, da Fernanda Gomes, da exposição da... Bom, todo mundo sabe que Fernanda quer, né, que eu não estou falando da apresentação da Fernanda agora. Se daria, na possibilidade de fazer uma leitura da exposição da Fernanda Gomes, a partir da noção do como se houvesse uma finalidade, sabe, da finalidade sem fim, né? Então, você deve estar mais lembrada do que eu, da ideia de que o que produz o sentimento, né, de prazer que a gente liga à beleza, é aquela percepção de uma conformidade ao fim, sem que seja explícita em um fim. Então, de toda a exposição da Fernanda, a gente está mencionando a mesma, o que mais me tocou foi o palito de fósforo queimado, né? Ela coloca um palito de fósforo queimado na parede e utiliza algumas nuances de tinta, e nisso ela extrai uma carga poética daquele palito de fósforo incomensurável, né? Que a gente nunca pensou que um palito de fósforo queimado pudesse ser tão poético. Então, eu acho que isso tem a ver com o lugar que aquilo está colocado e, portanto, com a ideia de que aquele palito pertence exatamente àquele lugar, quer dizer, dando essa ideia
conformidade a fim, sem que seja explícito uma finalidade. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco, obrigada. Foi muito boa a apresentação, as duas. Foram muito boas, né? Posso ir antes, Carol? Pode, claro. Então, Leca, eu gosto muito dessa referência, obrigada pela pergunta, porque no caso do Warburg, que é óbvio, um trabalho extremamente interessante, ele me leva um pouco para Benjamin também, mas eu acho que a gente tem um risco, né, se a coisa for mal interpretada, talvez, ou pelo menos eu não conheço a fundo para fazer uma grande análise, mas o risco do subjetivismo, né? Porque as relações, se a gente desvincular elas de qualquer narrativa externa, como você bem disse, mesmo o caos é uma narrativa, né? Mas o interessante é que fosse uma narrativa não hegemônica, porém coletiva. Porque se a gente recorre a narrativas do inconsciente, aleatórias, ou apenas do sujeito, eu vejo aquele risco daquele visitante do museu que vai separar as obras entre gosto e não gosto. Né? Gosto dessa... Posso te interromper só um pouco, Fernanda? Porque eu não percebo como que uma narrativa baseada em expressões formais objetivadas pode ser considerada subjetiva. Talvez, mas se você entende, você não faz essa narração, não faz essa leitura do subjetivismo. Então tá, então a gente já exclui essa abordagem. Se for uma questão apenas formal, eu acho um pouco o que eu disse daquela exposição do Carambolage, né? Interessante, porque favorece que a gente crie narrativas novas, isso pode ser efervescente, mas não me parece que uma retirada total da história seja interessante, porque esses objetos, eles cumprem uma história no mundo. Mesmo a história de utilização de uma narrativa historicista dentro de um museu, isso vai se tornando parte, vai se depositando como sedimentação sócio-histórica naquele objeto. E um olhar verdadeiramente crítico, ele deveria passar por essa via também. Né? Eu acho que, se a gente pegar os objetos como meramente formais, a gente vai tirar um dos pontos mais importantes dessa constelação que Adorno, né, que é o patrono aqui, coloca, que esses caleidoscópios da sociedade. Então, eu acho que pode ser perigoso, pode ser acrítico, pode ser muito interessante do ponto de vista formal e muito pouco efetivo do ponto de vista político e de inserção na realidade, né? Político do ponto de vista estético mesmo. Eu não sei, eu acho que eu não pensei o suficiente sobre isso. Fez sentido? Tá. Não, fez sentido. Eu discordo, mas entendo totalmente a tua posição. Quer dizer, ficou bastante clara qual que é a tua posição. Não. Totalmente imutável, a qualquer momento. Não quero cooptar. Não quero cooptar, não. Não quero de jeito nenhum. Acho que a tua posição é bastante consistente não é a minha, quer dizer, eu acredito na possibilidade eu aposto mais na possibilidade de novas narrativas do que na rememoração das narrativas, coisas. Mas, enfim, entendo totalmente. Obrigada, Leca. Obrigada, Leca, pelas colocações. Eu acho que, como sempre, coberta de razão com seu roupão aí de onça. Acho que a aproximação é perfeitamente... eu tenho que falar isso, tá dando para ver que é roupão, achei que era de onça. Desculpa, Leca. O roupão, ele orna, uma armação ótima, gente. É muito. Leca não é... Desculpa, Leca. Eu acho que poderia continuar o artigo, né, que eu escrevi sobre isso, com essa aproximação. Acho que a Fernanda Gomes brinca com isso. O Kant fala assim, tanto na natureza bela quanto na obra de arte, as coisas
são organizadas de modo que cada coisa parece que foi colocada ali com a intenção de nos provocar uma experiência estética. Né? Acho que ela brinca exatamente também, né? Você deu o exemplo do palito de fósforo, com essa questão. Agora, só para ir também explorar um pouco mais a fundo a questão, eu estou em uma briga com o Kant e com a terceira crítica. Eu não pesquiso isso que eu estou apresentando aqui agora, eu pesquiso terceira crítica dentro dela mesma, e eu estou numa briga com o Kant para entender se essa conformidade a fim sem fim se sustenta sem metafísica e talvez sem Deus, né? Então, eu não quis trazer isso para o texto, justamente por causa desse embate que eu e o Kant, a gente está aí na luta. Vamos ver quem vai ganhar. Mas acho que tem muito a ver, e acho que a Fernanda Gomes brinca muito com isso, Leca. Obrigada pelas considerações. Quer comentar, Leca, alguma coisa? Não, eu só acho que a gente pode escapar da metafísica, mas eu não quero tomar a conversa toda para nós nesse momento, mas só para lembrar, eu coloquei aqui, como se não é a verdade, é só uma narrativa, para usar aqui a excelente moldura que a Fernanda criou, né? É só uma narrativa, é como se, então, não é necessário que seja assim, portanto, não é necessário que seja metafísico, é só uma imaginação, uma fantasia. Em outras palavras, não precisa ir para a metafísica, não, Carol, se for só por isso que você estiver brigando com Kant, eu acho que vocês já podem fazer as pazes. Só também para fechar aí, para comentar, né, fechar aí essa discussão, o como se, eu não falei isso, né, mas pensei na hora que você falou, aparece muito na obra, né, um pedaço de madeira como se fosse quadro, né, um pedaço, uma moldura que não é moldura, né, como se fosse moldura, né, e isso é muito, e ela está brincando exatamente com essa questão dos limites, né, mas sobre o outro lado do Kant, né, tem uma discussão também, porque essa é uma artimanha do Kant, essa coisa do como se, né, assim, e aí acho que tem uma discussão em torno disso, né, se realmente a gente aceitou essa artimanha e o que está por trás do como se, né? Aí porque assim não é efetivo, né? Mas é como se fosse, não é metafísica, mas é como se fosse. Bom, só para apimentar a discussão, obrigada, Leca. Acho muito interessante esse aspecto, né? E lembrando também, agora dando razão à Leca, que o Kant insiste muito que é conformidade a fim sem fim, né? Obrigada, Leca. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Leca falou aqui no chat, é o truque, Leca. É o truque, eu concordo. Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Bom, acho que a gente pode, então, encerrar essa terceira mesa, né? Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui nosso bate-papo, as nossas apresentações. Obrigada de novo à organização tanto do evento quanto dessas mesas dos doutorandos e das doutorandas, né? Muito obrigada pela paciência de todo mundo, de nos ouvir, e até semana que vem, né? Quinta-feira tem apresentação, terça-feira que vem também tem a última mesa dos doutorandos e das doutorandas. Obrigada, gente, boa noite.
Faço minhas as palavras da Carol. Obrigada, pessoal, pela paciência, pelas perguntas, pela organização. Um abraço a todo mundo. Foi bom ver vocês.